Hoje é Atos, capítulo 23. Vamos seguir com a terceira viagem missionária. Na verdade, a terceira viagem missionária já terminou, né? Só que terminou com a prisão de Paulo em Jerusalém. Quando nós vimos o capítulo 21 e 22 e vimos os dois capítulos na continuação, a gente terminou a terceira viagem e chegamos com Paulo até Jerusalém, e daí nós vimos o que aconteceu em Jerusalém, né? Mas aqui, então, deixa eu mostrar para vocês novamente. Paulo saiu de Antioquia, né? Ficou 3 anos em Éfeso, é a cidade onde ele mais tempo ficou. Ele ficou 1 ano e meio em Corinto, ficou 3 anos em Éfeso, né? Foi de novo para Macedônia, onde ele já havia estado na segunda viagem missionária, né? Aqui, essas cidades aqui, essas igrejas, ele já tinha aberto na segunda viagem missionária. Então, foi até Corinto, voltou novamente, se reuniu com os presbíteros de Éfeso aqui em Mitilene. Então foi para Jerusalém entregar as ofertas, né, que ele tinha feito o recolhimento das ofertas para os cristãos necessitados de Jerusalém. Ele chega em Jerusalém, ele entrega as ofertas, mas em Jerusalém acontece aquele episódio em que os judeus acham que Paulo tinha introduzido um gentil no templo, na área mais sagrada, onde os gentios, né, os não-judeus, não podiam entrar, e não era verdade, mas Paulo foi acusado injustamente, e pelo modo como Paulo foi acusado, e pelo modo como se montou as coisas, o povo ficou revoltado, né, se juntou no templo, e daí Paulo acabou, os soldados romanos tiveram que entrar dentro ali da área do templo e botar ordem na bagunça e salvar Paulo. Salvar Paulo, mas eles até queriam açoitar Paulo, e Paulo então se defende dizendo que ele é um cidadão romano, né? E daí eu vou mostrar isso um pouquinho melhor para vocês. Mas aqui, então, a terceira viagem missionária, ela deveria terminar novamente, como nas primeiras duas, deveria terminar onde ela começou, em Antioquia. Só que, por Paulo ter sido preso em Jerusalém, e agora Paulo não vai mais ser libertado até o final de Atos, então a terceira viagem missionária ela não acaba, né? Ou ela acaba em Jerusalém, ela não acaba onde ela começou, como nas outras duas, em Antioquia. Ela acaba em Jerusalém de uma forma dramática, com Paulo preso, e agora Paulo vai ficar preso até o final do livro de Atos, até o capítulo 28, né? Então, por isso eu vou dar um fechamento aqui praticamente na terceira viagem de Paulo, né? A distância percorrida nessa terceira viagem foi cerca de 4.350 quilômetros, praticamente a mesma distância da segunda viagem missionária. Paulo faria mais, né, se ele completasse a viagem, a terceira viagem missionária ficaria maior do que a segunda, mas como ele não completou a viagem, não chegou em Antioquia, ela acabou ficando em torno de 150 quilômetros a menos. A segunda viagem foi em torno de 4.500 quilômetros, a terceira viagem seria maior, mas acabou ficando um pouquinho menor no final das contas, com 4.350 quilômetros aproximadamente, né, quilômetros percorridos. E a segunda viagem missionária foi cerca de 2 a 3 anos, 2 anos e meio a 3 anos, e a terceira viagem missionária daí foi em tempo, né, foi a maior delas. Paulo ficou nessa viagem missionária 4 a 5 anos, só em Éfeso, né? Só em Éfeso, Paulo ficou 3 anos na segunda viagem, na terceira viagem missionária, fora todo o tempo que ele ficou viajando, né? Então, a terceira viagem missionária seria a maior em extensão, acabou não sendo, porque ela não, né, não terminou do jeito que deveria, ou do jeito que Paulo queria que ela terminasse. E mais em tempo, sim, a terceira viagem missionária foi a maior delas, né, em torno de 4 a 5 anos de duração. Vamos só relembrar um pouquinho sobre o capítulo 22 para pegar o fio da meada. O que vais fazer? Pergunta o centurião para o comandante lá dos soldados.
este homem é cidadão romano, porque Paulo argumentou, né, eles iam açoitar Paulo. Então, Paulo argumenta que ele é cidadão romano, e Paulo pergunta: vocês não vão dar um julgamento justo para um cidadão romano? E quando, então, eles sabem que Paulo é um cidadão romano, daí as coisas, né, ficam diferentes. O que vais fazer? Pergunta o centurião. Este homem é cidadão romano? O comandante, então, dirigiu-se a Paulo e perguntou: diga-me, você é um cidadão romano? Ele respondeu: sim, sou. Então o comandante disse: eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. E Paulo respondeu: eu a tenho por direito de nascimento. Os que iam interrogá-lo, então, retiraram-se imediatamente ao saber que ele era um cidadão romano. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. Né? E isso é o que livra. E aí veja como Deus está dirigindo tudo desde o início, né? Paulo é um fariseu dedicado e conhece as leis judaicas a fundo, mas Paulo também tem cidadania romana, e isso salva a vida dele aqui, e vocês vão ver que daqui para frente tudo gira em torno da cidadania romana, a ponto de Paulo ser levado para Roma para ser julgado pelo próprio imperador do Império Romano, porque Paulo era um cidadão romano, e Paulo tem esse direito, e Paulo faz uso desse direito, e esse direito salva a vida de Paulo, literalmente salva a vida de Paulo. Vocês vão ver isso bem claramente no capítulo 23, né? Assim como nós vimos nas semanas anteriores aí, a época da Reforma Protestante, 1500, a Reforma Protestante, novamente, Deus usou de príncipes que protegeram, né, politicamente e com espadas e com o poder político os reformadores, para que eles ficassem vivos, porque senão eles teriam sido mortos, né, como muitos deles foram. Mas a reforma teria sido sufocada se não fosse Deus providenciar auxílio. E aqui Deus providenciou auxílio para Paulo através da cidadania romana. No dia seguinte, então, esse comandante, visto que o comandante queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou-o e ordenou que se reunissem os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então, trazendo Paulo, apresentou-o a eles. Então, só relembrando, é a época do Império Romano. O Império Romano é, né, o império vigente, e o comandante está a serviço do Império Romano, mas ele está ali no meio dos judeus, na região da Judéia. E ali é um povo, né, que tem uma religião própria, que é uma religião respeitada e reconhecida pelo Império Romano. Então, o comandante agora reúne o sinédrio, que é o poder religioso, para saber o que está acontecendo e entender melhor o porquê eles estão tão revoltados com Paulo e quais são as acusações, né? Então, ele ordenou que se reunisse os chefes, os sacerdotes e todo o sinédrio. Vamos aproveitar para rever, pessoal, o que é o sinédrio, porque a gente vê o sinédrio muito na história da vida de Jesus, mas vamos ver o que é o sinédrio. O sinédrio, a palavra sinédrio significa assembleia sentada. Normalmente eles sentavam em semicírculo, então aqui vocês têm mais ou menos, né, o como isso acontecia, um semicírculo. Era a suprema corte da religião judaica, formado por 71 líderes, né, o sumo sacerdote e tal, e mais entre saduceus e fariseus, que eram os grupos religiosos da época. Então eram em geral os anciãos, os líderes, né, que formavam esse grupo de 71 pessoas, que era a suprema corte da religião judaica. Jesus foi levado perante o Sinédrio, foi julgado pelo Sinédrio, né? Então, ele não é o poder político, o poder político é o Império Romano, tanto que Pilatos, que era o governador romano, precisou decretar a morte de Jesus, porque o Sinédrio não tinha poder de decretar a morte de Jesus, por exemplo, né? Só o Império Romano pode fazê-lo, mas o Sinédrio é quem julga a causa religiosa de Jesus, com injustiça, sem dúvida, assim como vai julgar injustamente o apóstolo Paulo também. Então, o Sinédrio é esse poder religioso, né, dos judeus,
a suprema corte religiosa dos judeus, formado por 71 líderes. Paulo, então, diante do Sinédrio, Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, disse: meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Paulo só falou isso. Olha só, são praticamente 2 linhas. Meus irmãos, tenho cumprido meu dever para com Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Tendo falado isso, diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordem aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir. Então Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir. Vamos entender um pouquinho isso melhor, porque aparentemente Paulo está xingando, né, o homem, o sumo sacerdote, o Ananias, e diz: Deus te ferirá, parede branqueada. Na verdade, esse termo, parede branqueada, é um termo que tinha sido usado por Jesus já. Em Mateus 23, 27, quando Jesus está falando com os fariseus, Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos e mortos de toda imundícia. Sepulcros caiados, sepulturas caiadas, que foram pintadas com cal, né, e por isso estão brancas. O termo hipócrita tinha o sentido de parede branca. Então, tanto Jesus quanto Paulo usam o termo para falar da hipocrisia das pessoas, né? Uma parede branqueada, uma parede branca, uma coisa por fora, mas feia e podre por dentro. Jesus usa isso como esse termo para criticar os fariseus, hipócritas, né? Paredes brancas, aparentemente bonitas, mas podres por dentro. E para estar fazendo a mesma coisa e a mesma crítica a essa pessoa que mandou bater na boca dele. Ele tinha falado malmente 2 frases e esse cara já mandou bater na boca dele. Quer dizer, isso é um julgamento absolutamente injusto de uma autoridade do Sinédrio que deveria julgar com justiça, mas Paulo nem ao menos começou a falar e já é agredido, né? Então, essa é a questão de uma pessoa que se espera justiça, que se espera que julgue com justiça, se acha injustiça, é uma hipocrisia, né? Uma pessoa que deveria fazer o certo está fazendo o errado. E Paulo fala: estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir. E daí Paulo está, Levítico 19, 15, a lei judaica, né? Esse é o Sinédrio. O Sinédrio deveria julgar de acordo com a lei judaica e a lei bíblica. Então, Levítico 19, 15 diz: não seja injusto ao julgar uma causa, nem favorecendo o pobre, nem agradando o rico. Julgue o seu próximo com justiça. E é isso que Paulo está argumentando. Esse farisaísmo, essa hipocrisia, deveria ser um julgamento com justiça, mas que está sendo conduzido com injustiça. A mesma coisa que já tinham feito com Jesus, né? Quer dizer, do sinédrio dos conhecedores da lei divina deveria se esperar justiça, retidão, julgamento justo. Mas esses hipócritas, né, bonitos por fora, com a sua posição eclesiástica, mas podres por dentro, julgam com injustiça. E aqui, pessoal, eu acho que isso aqui vale muito para hoje em dia também, né? Não é só o Supremo Tribunal Federal deveria fazer isso também, e todas as esferas da justiça deveriam fazer isso, né? Julgar o seu próximo com justiça, não favorecer o pobre, nem agradar o rico, ser imparcial, né? Mas não só, nós também. E aqui fica uma lição para a gente também. É fácil a gente criticar o Ananias e é fácil a gente criticar os outros que estão julgando com injustiça. Mas a gente julga com justiça o nosso próximo,
né? Será que o nosso próximo recebe justiça da nossa parte? Ou às vezes a gente favorece, né, um amigo em detrimento de uma pessoa, em detrimento de uma justiça também. Vamos continuar. Vejam, Deuteronômio 19:15 também diz: uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. E essa era uma outra questão da lei judaica, da lei do Pentateuco, da lei mosaica, né, de Moisés, Deuteronômio 19:15, que um julgamento deveria ser com 2 ou 3 testemunhas no mínimo, para que uma verdade se estabelecesse. Jesus, em Mateus 18, vai voltar a isso e dizer que tem que ser com o depoimento de 2 ou 3 testemunhas, né? E isso Paulo, de novo, está dizendo, por isso que Paulo diz, olha, você deveria julgar de acordo com a lei, você tá julgando, né, fora, completamente fora. Paulo malmente tinha falado, não tinha apresentado 2, 3 testemunhas, eles nem tinham ouvido Paulo e o cara já mandou bater na boca de Paulo. É um julgamento completamente injusto. E aqui, pessoal, vamos só aproveitar que a gente está vendo essa questão aqui, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Nós usamos esse critério, por isso que eu digo, é fácil a gente julgar, né? É fácil a gente julgar e dizer assim, pois é, eles deveriam julgar com justiça. Vamos sair dessa questão aqui, só fazer um rápido parênteses aqui. Até que ponto a gente sabe dos fatos? Até que ponto a gente julga corretamente? Quando a gente ouve uma coisa de uma pessoa, né? Essa pessoa que já ouviu do fulano, que já ouviu do ciclano, ou a gente ouve uma pessoa só e já passa para frente uma coisa que uma pessoa nos falou. Você sabe se é verdade? Você ouviu 2 ou 3 testemunhas? É a verdade que essa pessoa te falou? Ou é uma fofoca, uma baita de uma fofoca? E daí a gente pega isso daí e passa para frente como se fosse uma verdade, quando já é uma fofoca. E a gente não tem provas. A gente não tem provas de que. Não é porque a pessoa falou para a gente que isso é correto. Então, às vezes a gente está sendo embaixadores de fake news, ou a gente está passando para frente, e a gente está, com isso, nós estamos sendo injustos em passar para frente uma coisa também, porque a gente não fez esse julgamento de 2 ou 3 testemunhas, a gente não fez o julgamento com justiça do fato e já está passando as coisas para frente. Então, bastante cautela nisso aqui. Acho que a gente falha muito nisso, né? Ouve e já passa para frente e às vezes nem tem prova de nada, às vezes está passando uma injustiça para frente, né? Que pode prejudicar muito uma pessoa, porque a gente ouviu do fulano, que já ouviu do ciclano e não tem prova nenhuma. Então, isso aqui deveria ser levado mais em consideração por nós, né? Tem testemunha disso? Tem 2, 3 testemunhas disso? Senão não passe para frente, né? Você não tem certeza que é verdade. Não é porque a fulano te falou que você sabe que é verdade. Às vezes a gente é injusto e está passando injustiças para frente também. Aqui tem uma grande lição para todos nós. E evita muita fake news e muita fofoca, né? E fofoca está cheia. Paulo fala para esse homem, Deus te ferirá. Ananias era um sacerdote antipático e muito mal visto pelo povo. O historiador judeu Flávio Joséfo relata o modo como Ananias foi assassinado alguns anos mais tarde e assim se cumpriu a profecia de Paulo, porque Paulo diz, Deus te ferirá. Quando Paulo diz Deus te ferirá, ele está profetizando já o que vai acontecer com Ananias, né? E foi de fato o que aconteceu. Ananias foi assassinado alguns anos mais tarde. Desculpa. Mas os que estavam perto de Paulo disseram, você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? E Paulo respondeu, irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito, não fale mal de uma autoridade do seu povo.
Bom, o que aconteceu? Provavelmente, Ananias foi sumo sacerdote entre os anos 47 e 58 depois de Cristo. E Paulo foi convertido por volta de 2 anos depois de Jesus. Então, se Jesus morreu no ano 33, Paulo foi convertido por volta do ano 35. E quando Paulo foi convertido, Paulo já saiu de Jerusalém, ficou 10 anos em Tarso, né, na sua cidade natal, e Paulo saiu de Jerusalém. Então já fazia mais de 20 anos, né, que Paulo não estava mais em Jerusalém. Provavelmente Paulo não sabia que Ananias era o sumo sacerdote. Aqui, esse episódio aqui de Atos está acontecendo por volta do ano 57 depois de Cristo. Então, Paulo já estava pelo menos há 22 anos fora de Jerusalém, né? Então, provavelmente Paulo realmente não sabia quem era o sumo sacerdote, não sabia que o Ananias, que tinha mandado bater na boca dele, era o sumo sacerdote. E Paulo então diz: olha, irmãos, eu não sabia que ele era sumo sacerdote, pois está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Onde é que está escrito isso? Paulo está citando Êxodo 22, 28: contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo, né? Então, quando Paulo sabe que aquele ali era o sumo sacerdote, Paulo percebe que ele não deveria ter falado do jeito que falou. Isso não tira o teor do que ele falou. O julgamento estava sendo injusto, o que Ananias tinha feito era absolutamente injusto, né? Mas, então, Paulo, de certa forma, ele está pedindo desculpa, porque, por causa do versículo bíblico, não amaldiçoarás o príncipe do teu povo, não tira o teor, né, a essência da crítica contra o julgamento injusto, mas então Paulo fala dessa forma sobre o sacerdote. Então Paulo, sabendo que alguns deles do Sinédrio eram saduceus e os outros fariseus, bradou no Sinédrio. Pessoal, deixa eu fazer uma propaganda aqui, tá? Estou passando no Grupo Rebeca, não sei se a Iene está assistindo aí hoje, mas estou passando no Grupo Rebeca o período intertestamentário entre o profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, e Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, período intertestamentário. Estou estudando esse período com o Grupo Rebeca. E já combinei com o Grupo Rebeca que esses 4 estudos, vão virar estudo bíblico online, provavelmente no início do ano que vem. Então, vem por aí, já estou fazendo a propaganda, vem por aí um estudo sobre o período intertestamentário que aconteceu entre Malaquias e Mateus, o último livro do Antigo Testamento e o primeiro livro do Novo Testamento. São 400 anos de história que nós não temos nenhum livro bíblico, mas nas Bíblias católicas tem o livro de Macabeus, primeiro e segundo Macabeus, e o período dos Macabeus é o período histórico entre Malaquias e Mateus. E é nesse período histórico entre Malaquias e Mateus que nasce o partido dos fariseus, nasce o partido dos saduceus, nasce os essênios, nasce os zelotes. Então me aguardem aí, né? No ano que vem vocês vão ter esse período intertestamentário. Eu vou mostrar para vocês a origem dos grupos, que é a origem na época dos macabeus, a origem dos fariseus, a origem dos saduceus, a origem dos essênios e a origem dos zelotes, tá? Mas por enquanto, então vamos continuar aqui. Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e os outros fariseus, bradou no Sinédrio: irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. E daí, entre parênteses, aqui quem está escrevendo é Lucas, né? Lucas está participando das viagens missionárias com Paulo, ele vai junto, né? Eu já mostrei para vocês que várias vezes Paulo fala nós, né? Ou seja, ele se coloca junto na viagem. E aqui Lucas está escrevendo o que está acontecendo, e Lucas abre um parênteses aqui, porque Lucas está escrevendo para Teófilo, e Teófilo era um gentio, quer dizer, ele não era um judeu. Então Teófilo talvez não entendesse
como é que era a formação do Sinédrio, porque ele não era judeu. Então, Lucas aqui abre um parênteses para explicar para Teófilo a formação do Sinédrio. E, então, Lucas abre o parênteses e diz assim: os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. E essa é a questão, de fato, os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos, nem em anjos, nem em espíritos. E os fariseus acreditavam em ressurreição, em anjos e em espíritos. Então, quando Paulo fala que ele está sendo julgado por causa da esperança na ressurreição dos mortos, tem uma divisão interna dentro do próprio Sinédrio, porque o Sinédrio estava dividido sobre esse assunto. Os saduceus não acreditavam em ressurreição, anjos e espíritos, os fariseus acreditavam. Então, o próprio Sinédrio se divide sobre o assunto. O que mais? Houve um grande alvoroço e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: não encontramos nada de errado nesse homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? Porque aqui nós temos que lembrar, pessoal, que Paulo tinha dito, se a gente voltar lá para o capítulo 21 e 22, quando Paulo está falando ali no templo, Paulo diz que, Paulo narra o modo como ele foi, como Jesus apareceu para ele no caminho para Damasco, que uma luz forte brilhou, que ele ouviu uma voz que disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, ali, Jesus já havia morrido e havia ressuscitado. Os fariseus não acreditavam na ressurreição de Jesus, mas Paulo diz que ouviu uma voz. E essa voz, então, seria de um espírito, né? Ou de um anjo. E essa é a questão. Então, os fariseus disseram: não encontramos nada de errado nesse homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele de fato? Né? Os saduceus não acreditavam. Então, se Paulo ouviu alguma coisa, ele não ouviu, eles não acreditavam em anjo, não acreditavam em espírito, então não acreditavam que Paulo tinha ouvido alguma coisa. Já os fariseus disseram: não, ele pode ter ouvido um anjo, ele pode ter ouvido um espírito, né? A ressurreição de Jesus eles não acreditavam, que fosse Jesus eles não acreditavam, mas alguma coisa Paulo pode ter ouvido, porque afinal de contas, anjos e espíritos existem. E a discussão tornou-se tão violenta entre os saduceus e os fariseus que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Não sei porquê, não sei se a discussão estava intensa ou como eles se dividiram sobre Paulo. Eu não sei se um grupo estava puxando Paulo para um lado e outro grupo puxando o Paulo para o outro lado, que corria o risco de despedaçar Paulo no meio do Sinédrio, ou porque a discussão estava ficando, né, muito acirrada. Mas, de qualquer forma, o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles, então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando para a fortaleza. Já mostrei isso na semana passada, vou mostrar de novo a área do templo, né? Isso na época de Jesus e de Paulo. Então, aqui está, diz que o comandante levou ele, retirasse a força do meio deles e levou para a fortaleza. A fortaleza é essa fortaleza Antônia aqui, que fica do lado do pátio do templo, né? Com acesso, inclusive, direto. Então, aqui ficava essa guarnição, esses soldados dos romanos, e eles tinham acesso aqui direto à área do templo, porque volta e meia dava confusão ali, né? Paulo estava sendo interrogado pelo Sinédrio, aqui diz a Assembleia do Sinédrio, né, se reunia nessa parte aqui. Então foi isso que aconteceu, o comandante estava acompanhando, e quando ele viu que o negócio ficou de um jeito que ele achou que Paulo ia ser despedaçado, né, no meio dessa reunião do Sinédrio, ele mandou os soldados descerem, e a guarnição veio aqui, pegou Paulo e levou Paulo para dentro da fortaleza para que Paulo ficasse seguro, né? Tirou Paulo do meio do Sinédrio. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem,
Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. E aqui, pessoal, tá como Deus está dirigindo todas as coisas. Aparentemente tudo está dando errado, mas na ótica do Senhor e na soberania de Deus, Deus está conduzindo as coisas, né? E Deus está levando Paulo para Roma. Não só para Roma, mas assim como você testemunhava a respeito em Jerusalém, e Paulo tinha acabado de testemunhar sobre Jesus em Jerusalém, diante do Sinédrio, das autoridades religiosas, você deverá testemunhar também em Roma. E aqui, pessoal, então, Jesus está encorajando, né? Coragem, Paulo, coragem. Assim como você testemunhou em Jerusalém, vai testemunhar em Roma. Coragem, eu estou com você, né? Apesar de tudo que está acontecendo, Jesus está com Paulo. E aqui, pessoal, está se cumprindo a profecia sobre Paulo. Em Atos 9:15, o Senhor disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Aqui é quando Paulo ficou cego lá em Damasco, né? E Jesus apareceu para Ananias, não o sumo sacerdote Ananias ali, mas o Ananias lá, o discípulo de Cristo lá em Damasco, né? E Jesus apareceu para Ananias e diz, vai, porque este Paulo, né, é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E Paulo já está sofrendo nas viagens, a gente já viu quanto Paulo está sofrendo, apedrejado, né, preso, açoitado. E Paulo já está sofrendo agora ali diante do Sinédrio, né, levando bofetadas, julgamento injusto, quase sendo despedaçado pelo Sinédrio. Está se cumprindo a profecia. Eu mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome, mas também está se cumprindo e vai se cumprir cada vez mais. Vocês vão ver isso a partir de agora, até o capítulo 28, até o final de Atos, como essa parte aqui, para levar o meu nome perante os gentios e os reis. Perante os gentios, Paulo já está fazendo nas 3 viagens missionárias que Paulo leva o nome de Jesus, a salvação em Cristo, para os gentios, para os não-judeus. Mas essa parte dos reis, isso vai acontecer principalmente agora, que Paulo vai testemunhar diante dos governadores, diante das autoridades, né, dos reis das províncias romanos. E isso vai acontecer principalmente agora. Então está se cumprindo, e por isso que Jesus fala coragem, coragem, Paulo. Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deveria testemunhar também em Roma. Então, Jesus está levando Paulo a Roma, e Paulo vai chegar em Roma preso, mas até chegar em Roma ele já vai ter testemunhado para várias autoridades de várias províncias, e por fim, o próprio imperador, né? Vai ser julgado pelo próprio imperador, né, as autoridades, e está se cumprindo isso aqui. Vai, né, você vai levar o meu nome perante os gentios e os reis, bem como perante os filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E agora Paulo está preso e vai continuar preso, né, privado da sua liberdade, mas nas mãos de Deus. Na manhã seguinte, então, os judeus, olha, veja aqui, tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração. Isso aqui, pessoal, é um voto. Esses 40 homens aqui fizeram um voto de matar Paulo. E isso aqui é característica de voto. Juraram solenemente que não comeriam e nem beberiam, jejum, enquanto não matassem Paulo. Olha a gravidade disso aqui. 40 homens envolvidos nessa conspiração. Quer dizer, o objetivo é matar Paulo. Olha a fúria, né? O objetivo é matar Paulo. E daí vejam a trama. Dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus, disseram, ou seja, vejam como o sinédrio se envolve. Olha a podridão, a hipocrisia que Paulo fala lá, né? Que Jesus fala sepulcros caiados, bonitos por fora, podres por dentro.
os próprios líderes, os judeus, participam da conspiração para a morte, assim como fizeram com Jesus, né? Agora participam de uma conspiração para matar Paulo. Dirigindo-se aos chefes sacerdotes e aos líderes judeus, disseram: nós juramos solenemente sob maldição que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, vocês e o Sinédrio, poder religioso, de quem se esperava religiosidade, misericórdia. Olha, entenda o que Jesus fala: misericórdia quer e não holocaustos. Misericórdia quer. Essa compaixão das pessoas, que essas pessoas, esses líderes religiosos já não tinham mais. Então, vocês e o Sinédrio peçam ao comandante do exército romano que o faça comparecer diante de vocês, né? Paulo, que faça Paulo comparecer novamente diante do Sinédrio, com o pretexto de obter informações mais exatas sobre o seu caso. Estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue ali. Então, o objetivo aqui, vamos voltar para o mapa. O que eles estão falando é para os fariseus, para os saduceus e para o Sinédrio: olha, peço de novo para o comandante levar Paulo de novo até vocês, né? Aqui, tirar ele da fortaleza e levar ele até vocês, até o Sinédrio de novo. Dê a desculpa de que vocês precisam ouvir ele de novo, né? No Sinédrio. E nós mataremos ele aqui. O plano é, enquanto Paulo for tirado da fortaleza e levado aqui, esses 40 homens iam dar um jeito de matar Paulo nesse percurso. Essa é a trama, envolvendo o próprio Sinédrio no meio da trama, né? Então, estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Vamos matar ele na área do templo, né? Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração, foi à fortaleza e contou tudo a Paulo, que, chamando um dos centuriões, disse: leve este rapaz ao comandante, ele tem algo para lhe dizer, e assim ele o levou ao comandante. Aqui, pessoal, não sabemos nada a respeito da irmã de Paulo e de seus familiares, porque aqui diz: o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã. Bom, a irmã de Paulo não aparece em nenhum outro lugar da Bíblia, né, dos escritos de Paulo. Esse sobrinho também não aparece. A gente nem sabe, não saberia que Paulo tinha irmã, se não fosse esse texto aqui, Lucas comentar aqui sobre esse sobrinho, sobre a irmã. Mas a gente também não sabe sobre o pai de Paulo, sobre a mãe de Paulo, sobre irmãos de Paulo, né? Só essa citação da irmã dele aqui, a não ser os que são citados por ele nas cartas. Eu já comentei isso, né, alguns estudos atrás, que Paulo fala dos seus parentes, que Paulo tinha parentes lá em Tessalônica, né, e Paulo cita alguns parentes dele em algumas das cartas deles, mas Paulo só cita rapidamente esses parentes. Então não sabemos quantos, mas alguns dos parentes de Paulo aparecem nas cartas já convertidos, né? É um bom exemplo de testemunho familiar, mas a gente não sabe muito da família de Paulo, né? Do pai, da mãe, dos irmãos. Aqui, por acaso, aparece o sobrinho de Paulo e o filho da sua irmã, que teve conhecimento da conspiração, foi até a fortaleza Antônia, onde Paulo estava preso, e contou tudo a Paulo. Paulo chamou um dos centuriões. O comandante era o comandante-geral da força, ele era o comandante sobre 1.000 soldados, os centuriões eram comandantes, eles comandavam 100 soldados, cada centurião, uma centúria, era 100 soldados. Então, Paulo fala com o centurião, que está provavelmente tomando conta dele ali, né, esses 100 soldados, e disse: leve esse rapaz ao comandante, né, o comandante sobre 1.000 soldados, ele tem algo para lhe dizer. E assim ele o levou ao comandante. Aqui, pessoal, de novamente ver, por ser cidadão romano, provavelmente Paulo recebeu privilégios de visitação. Por isso seu sobrinho conseguiu vê-lo. Se Paulo não fosse cidadão romano, primeiro que ele já teria sido açoitado, né, e sem compaixão, mas também não teria direito à visitação a esse sobrinho, conseguir entrar na fortaleza Antônia,
para conversar com Paulo. Então, aqui são os privilégios que Deus, né, o modo como Deus cercou de cuidados Paulo, né? Tudo está acontecendo, Paulo está sendo preso, Paulo está sendo, né, sofrendo horrores, mas Deus está conduzindo as coisas e Deus está por detrás, em sua soberania, cuidando do seu servo de várias formas. Uma delas é através da cidadania romana, que deu a condição desse sobrinho entrar na fortaleza, conversar com Paulo, Paulo falar com o centurião romano escutar Paulo, né, por ser cidadão romano, e tomar providências. Por ser cidadão romano também, os soldados estavam tratando Paulo com atenção e aceitaram o que ele lhes pedira, né, encaminham, então, o rapaz, o sobrinho de Paulo, até o comandante. Então disse o centurião: Paulo, o prisioneiro, chamou-me, pediu-me, ele está falando com o comandante, né? Pediu-me que te trouxesse este rapaz, pois ele tem algo para te falar. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou-o à parte e perguntou: o que você tem para me dizer? Ele respondeu: os judeus planejaram pedir-te que apresentes Paulo ao Sinédrio amanhã, sob o pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele. Não te deixes convencer, pois mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Eles juraram solenemente não comer nem beber enquanto não o matarem. Estão preparados agora, esperando que prometas atender-lhes o pedido. O comandante então despediu o rapaz e recomendou-lhe: não diga a ninguém que você me contou isso. E agora vejam Deus cuidando de Paulo. E o comandante, então, olha o que o comandante vai fazer. Então, o comandante, chamou 2 dos seus centuriões e ordenou-lhes: preparem um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de irem para Cesareia esta noite, às 9 horas, providenciem montarias para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. O comandante está salvando a vida de Paulo aqui. Cada comandante romano tinha à sua disposição 1.000 homens. Cláudio Lísias, ele já vai falar o nome dele, tá? Mas é Cláudio Lísias, o nome do comandante romano aqui, enviou quase metade do seu destacamento, 470 homens para proteger Paulo. Veja aqui, ó, prepare um destacamento de 200 soldados, mais 70 cavaleiros e mais 200 lanceiros. Quer dizer, esse comandante, dos 1.000 soldados que ele tinha à disposição dele, ali para a região da Judéia, ele manda 470, junto com Paulo, né, 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros para proteger a vida de Paulo no caminho para que Paulo chegue vivo até Félix em Cesareia. E o comandante é rápido e tira Paulo de Jerusalém quando ele sabe, né, da tramóia para matar Paulo em Jerusalém. Então veja, por trás disso, Deus protegendo e cuidando da vida de Paulo. O comandante, então, envia Paulo a Cesareia. Cesareia era uma cidade de administração romana, onde vivia o governador da região. Félix, né, era o governador, foi governador da Judéia entre 52 e 59 depois de Cristo. E isso daqui aconteceu, esse episódio aqui está acontecendo provavelmente no ano 57 depois de Cristo. O comandante, então, escreveu uma carta nesses termos. Cláudio Lísias, e aqui ele fala o nome dele, né? Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. E agora vem a carta do Cláudio Lísias, né? Que ele manda essa carta para que chegue no governador Félix, explicando quem é esse homem e o que está acontecendo. Este homem foi preso pelos judeus, que estavam prestes a matá-lo. Quando eu, chegando com minhas tropas, o resgatei, pois soube que ele é cidadão romano. Vejo que é a cidadania romana que está protegendo e mantendo Paulo vivo, senão ele já tinha sido morto. Querendo saber por que o estavam acusando, levei-o ao sinédrio deles, dos judeus. Descobri que ele estava sendo acusado em questões acerca da lei deles.
mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Note, pessoal, Cláudio Lísias não tinha nenhuma acusação contra Paulo. Até o final do livro de Atos, agora, nós veremos que todos os oficiais romanos achavam Paulo inocente quanto às leis romanas. Quer dizer, do ponto de vista das leis romanas, Paulo não infringiu nenhuma lei romana. Paulo estava preso por causa dos judeus, mas precisava ser liberado pelas autoridades romanas. Então, Paulo apela para a sua cidadania romana para ter um julgamento justo, porque senão ele não teria um julgamento justo pelo que os judeus estão acusando. Paulo apela e daí Paulo é preso, Paulo é levado para ser julgado pelo governador Félix, né, em Cesareia, e assim ele vai continuar sendo julgado por diversas instâncias, diversos governadores, até ser levado para Roma para ser julgado pelo próprio imperador. Mas todos eles, a partir do comandante, do Cláudio Lísias, o Cláudio Lísias diz, olha, são os judeus que têm coisas contra eles, né? Ele não tem nenhum motivo dentro da lei romana para julgar Paulo. Ele acha Paulo inocente, os próximos, mas eles vão passando de um para o outro. Paulo vai sendo jogado de autoridade em autoridade até ser levado para Roma. Vai ser assim até o final do livro de Atos, tá? Mas sempre sem nenhuma coisa contra no que diz respeito à lei romana. Era uma questão dos judeus, né? Por causa dos judeus, Paulo está preso ali e vai continuar preso. Então, Cláudio Lísias continua a carta para o Félix. Quando fui informado de que estava sendo preparada uma cilada contra ele, enviei-o imediatamente a Vossa Excelência e também ordenei que os seus acusadores apresentassem a Vossa Excelência aquilo que tem contra ele. Vocês vão ver que nós vamos terminar aqui hoje no capítulo 23, mas no capítulo 24 vocês vão ver que aqui ele diz, ó, ordenei que os acusadores apresentassem a Vossa Excelência, né, o governador Félix, aquilo que tem contra ele. Então vocês vão ver que no capítulo 24, o pessoal do Sinédrio, o próprio Ananias, o sumo sacerdote, vai até Cesareia também para acusar Paulo. O julgamento de Paulo vai acontecer diante do governador em Cesareia, que é a cidade administrativa do Império Romano ali da região. Né? Então o julgamento vai acontecer lá. E no próximo capítulo, o comandante leva Paulo para lá, a salvo, né, com 470 homens, mas ordena que os acusadores apresentem diante da Vossa Excelência, do Félix, do governador, aquilo que tem contra ele. No capítulo 24, vocês vão ver que vai ter o julgamento lá em Cesareia. Então, os soldados, cumprindo o seu dever, aqueles 470, né, levaram Paulo durante a noite, 9 horas da noite eles saíram, chegaram até Antipátride. Aqui nós temos Jerusalém, ó, Antipátride está quase metade da distância, né, de Jerusalém até Antipátride dá 56 quilômetros, e de Antipátride até Cesareia dá mais 44. Essa região aqui é uma região montanhosa, então vocês notem o cuidado que esse comandante está tendo. Uma região montanhosa poderia ser uma região facilmente de montar emboscadas, né? Esses 40 queriam matar Paulo a qualquer custo. Então ele manda 470 soldados para evitar a emboscada nessa primeira parte aqui montanhosa. Da Judéia, e essa parte aqui já é uma parte de mais planícies, né? E daí já não tinha mais tanto problema. Dá mais ou menos um dia de viagem em cada um desses períodos aqui. Mas então eles foram até Antipátride. No dia seguinte deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Então, o que aconteceu? No dia seguinte, né? Eles foram até Antipátride. No dia seguinte, deixaram a cavalaria prosseguir, então os 200, e voltaram para a fortaleza. Os 200 soldados e os 200 lanceiros voltaram, e os 70 cavaleiros conduziram Paulo até Cesareia, né? A partir daqui, então, eles já se sentem um pouco mais seguros, e continuam os 70 cavaleiros, e os 400, os 200 soldados, os 200 lanceiros voltam. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, deu a carta ao governador e lhe entregou Paulo, né, o prisioneiro. O governador Félix leu a carta e perguntou de que província Paulo era, né? Era ele. Informado de que ele era da Cilícia, porque Paulo era natural de Tarso, né?
Paulo de Tarso, como a gente chama Paulo. Então, Paulo era de Tarso, na Cilícia. Informado de que ele era da Cilícia, disse: ouvirei o seu caso quando seus acusadores chegarem aqui. O motivo da pergunta, né, de onde Paulo era, e ao saber que ele era da Cilícia, era para o seguinte: esses governadores eram governadores de uma região, e a região aqui era a região da Síria, né? Eu acho que eu tenho aqui. Nessa época, a Judéia e a Síria faziam parte da província romana a Judéia e a Cilícia, né? Judéia e a Cilícia faziam parte da província romana da Síria. Como Félix governava também a região de origem de Paulo, que era a Cilícia, ele poderia conduzir o julgamento, mas precisava aguardar a chegada dos acusadores de Paulo. Se Paulo fosse de outra província onde Félix não tinha jurisdição, ele não poderia julgar o caso de Paulo, né? Mas como Paulo, tanto o evento tinha acontecido na Judéia, onde Félix era governador, e Paulo também, a origem de Paulo era da Cilícia, então tudo isso era jurisdição de Félix. Félix só averigua se ele tem jurisdição para o julgamento, e Félix então diz: vamos esperar chegar os acusadores, né, para começar o julgamento. Então ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. E aqui a gente tem, isso aqui é Cesareia, né? E aqui a gente tem as ruínas desse palácio de Herodes. Até hoje tem as ruínas lá. Esse Herodes era o Herodes o Grande, aquele Herodes da época do nascimento de Jesus, que mandou matar as crianças quando Jesus nasceu, né? Mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Um cara terrível, mas construiu obras monumentais na Judéia. Isso aqui era o palácio de Herodes, que agora servia, nessa época, era o palácio do governador, né? Félix morava ali. Então, Félix ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes, onde Félix vivia. E Paulo ficou mais de 2 anos preso em Cesareia. Já estou adiantando para vocês a história, nós vamos ver isso na sequência. Nós estamos no capítulo 23, Atos vai até capítulo 28, mas é isso. Paulo vai ficar aqui 2 anos preso em Cesareia, e depois ele vai ser julgado por diferentes oficiais, diferentes governadores aqui, e por fim Paulo vai apelar para ser julgado pelo próprio imperador e vai ser levado para Roma. Quer dizer, ficou 2 anos preso em Cesareia, vai ficar mais 2 anos pelo menos preso em Roma, né? Então infelizmente, a partir de agora, a vida de Paulo é na prisão. Mas mesmo na prisão, Deus vai fazer grandes coisas através de Paulo. A gente sabe disso, né? Que Paulo vai acabar convertendo a própria guarda, né, que cuida dele lá em Roma. Deus continua a história, Deus está cuidando de tudo. Para terminar, rápidas conclusões. Apesar de aparentemente tudo estar fora, né, fora de controle, saindo errado, a profecia a respeito de Paulo está se cumprindo, e Paulo testemunhará de Cristo às autoridades romanas, e, portanto, nada estava fora da soberania e da vontade última de Deus, né? Às vezes a gente acha que está tudo fora de lugar, que está tudo dando errado, e, na verdade, às vezes Deus está conduzindo tudo para a honra e glória dele. Deus salvou a vida de Paulo contra a trama de morte elaborada por 40 judeus. Paulo seria morto, mas Deus salva a vida dele de diversas formas, através do comandante, através da cidadania romana. Ou seja, Deus está cuidando, né? As coisas estão dando aparentemente tudo errado, mas Deus está conduzindo, na verdade, tudo, Deus está cuidando do seu servo, e tudo aqui vai servir para a honra e glória de Deus. A gente tem que, às vezes, questionar na nossa vida também, quando as coisas, às vezes, dão aparentemente tudo errado, às vezes tudo está fora de lugar, né? Mas isso não quer dizer que Deus nos abandonou, que Deus não está ali. Às vezes Deus está totalmente presente, Deus está agindo em tudo, Deus está protegendo a nossa vida, Deus está cuidando de tudo, e tudo aquilo, às vezes, nas mãos de Deus ainda, Deus faz o limão, uma bela limonada, e tudo aquilo ali está cooperando no plano, na soberania divina, né? E nós estamos sendo usados como instrumento nas suas mãos.
E vimos também que o julgamento injusto de Paulo, e fomos alertados para cuidar com os nossos julgamentos apressados, sem o depoimento de duas testemunhas, né? Ouvindo fofoca e as repassando, e às vezes participando das injustiças, né? A gente ouve, julga rapidamente, passa para frente, nem sabe se é verdade, então às vezes a gente está cometendo injustiças também e está passando para frente fofocas, né, julgamentos injustos e coisas que podem prejudicar muitas pessoas. A gente precisa cuidar com isso também, né? Ser mais criterioso e julgar com justiça, não só apontar o dedo para Ananias, que julgou injustamente, mas a gente também procurar julgar com justiça, né? E saber se as coisas são verdade de fato antes de passar adiante uma fofoca aí que conta para gente.